Olá, meus irmãos, a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Como é bom, né, estarmos aqui na presença do Senhor para estarmos nos alimentando, falando da palavra, ouvindo um pouco a palavra, que é aquilo que nos mantém de pé. É a palavra de Deus, é o alimento espiritual, é a presença do Senhor nas nossas vidas, todos os dias. Temos que buscar sempre, né, para que não viemos a ficar fracos na fé, fracos fisicamente também, que é aquilo que atinge o espírito, também atinge o corpo. Quando estamos fracos, né, espiritualmente, também estamos fracos fisicamente. E é assim por isso que estamos que estar sempre nos alimentando da palavra do Senhor. Meus irmãos? Hoje eu trago uma palavrinha aqui muito importante, que está em Gênesis 37, capítulo 37, versículo, a partir do 27, capítulo 25, perdão, capítulo 25, a partir do versículo 27, que fala sobre Esaú. Esaú vem da sua primogenitura. Quer dizer, aqui só o título já diz, né? O quanto Esaú desprezava as coisas de Deus. Ele era um homem que ele valorizava mais o aqui e o agora, os desejos dele mesmo, né? E não valorizava as coisas de Deus, como o pai dele fazia, como o avô dele, Abraão. Né? Vamos ler. O título é Esaú vende a primogenitura, que está no versículo 27. E cresceram os meninos, Esaú era hábil na caça, homem do campo, mas Jacó era varão pacato, que habitava em tendas. Amou Isaque a Esaú porque comia de sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Cozinhou Jacó um ensopado, e tornando Esaú do campo, cansado, disse a Jacó: Rogo-te que me dê de comer desse cozido vermelho, pois estou muito cansado. Porque isso o chamou o seu nome de Edom. E prosseguindo aqui. Jacó respondeu: Vende-me hoje tua primogenitura. Quer dizer, a primogenitura era o direito de herdeiro do filho mais velho, que era uma tradição naquela época, né? O filho mais velho ele tinha direito à herança do pai dobrado. E quando o pai falecia, ele tomava o lugar do pai, né? Ele que governava aquela família. Principalmente ele era o sacerdote da família e governava as coisas, os bens, tudo passava por ele. Ele passava a ocupar o lugar do pai quando o pai morria. Então todo filho mais velho, na tradição judaica naquela época, sucedia o pai após a morte do pai. E Esaú, como filho mais velho, tinha esse direito, né? Esse direito físico de uma tradição humana. Mas geralmente não era o desejo de Deus, né? Em muitos casos, como no próprio Isaac, quando quando Deus tirou Abraão da terra dele, que levou para o deserto, né? E Abraão seguiu para onde Deus ia, que Abraão queria muito um filho, e Sara é estéril, então Sara usou, todo mundo já sabe a história, né? Que usou a serva para. Então Abraão teve o primeiro filho dele, que foi Ismael, o filho mais velho. Né? Então, pela tradição do povo daquela época, Ismael seria o herdeiro de Abraão. Abraão queria isso. Mas Deus disse a Abraão que Ismael não seria o seu herdeiro, e sim Isaac. E Isaac era o filho mais novo, o caçula.
E foi como Deus quis, como aconteceu. Isaac era o filho caçula que herdou as bênçãos de Abraão, que herdou os bens de Abraão. E Ismael, seu irmão mais velho, não herdou nada. Quando chegou a vez de Isaac, né, fazer o papel de seu pai Abraão, ele tinha dois filhos também, que era Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. Então, para Isaac, o direito de herdar as bênçãos, o direito de suceder ele, seria de Esaú, porque era o mais velho, na tradição dele, lá na tradição daquela época. Só que ao nascer, quando eles nasceram, Esaú e Jacó, que eram gêmeos, mas eram totalmente diferentes, em personalidade e fisicamente também eram muito diferentes. E eles nasceram, que Esaú nasceu primeiro e logo em seguida Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. E quando eles nasceram, Deus disse a Rebeca, a esposa de Isaac, que o mais velho serviria o mais novo. Quer dizer que as bênçãos de Deus seria para Jacó, que Jacó sucederia o pai e não Esaú. Só que na mente de Isaac, ele nunca pensou em obedecer a Deus nesse sentido. Aí continuando aqui, Esaú então disse: Eis que estou pronto a morrer. Eis que estou pronto a morrer. Para que me servirá a primogenitura? Porque Jacó disse a ele: se você quer comer desse guisado que eu estou fazendo, me vende o seu direito de primogênito. E aí ele, nessa hora, ele desprezou, né, as bênçãos de Deus, desprezou o próprio Deus. E para que me serve esse direito se eu estou morrendo de fome? Né, enquanto ele desprezava essas coisas, Jacó dava o maior valor a isso. Né? Então, aqui, então, continuando, disse Jacó: então jura-me nesse dia. E ele jurou e vendeu a Jacó sua primogenitura. Então Jacó deu a Esaú o pão cozido e as lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou e partiu. Assim desprezou Esaú a primogenitura, o seu direito de suceder o pai. O direito que vinha sobre as coisas que vinham junto com esse direito, que seriam as bênçãos de Abraão. Então, quando ele desprezou isso, quando ele não quis saber e trocou isso por um prato de comida, ele trocou Deus por um prato de comida, né? Porque com isso aí, como ele era o mais velho, e com esse direito de primogênito, de filho mais velho, vinham as bênçãos de Abraão, vinham as bênçãos que Isaac herdou do seu pai. Que Deus disse a Abraão: em tu todas as famílias serão benditas. E as bênçãos de Abraão seriam estendidas pelo mundo através da sua descendência. Não é? Então, nesse momento, Esaú desprezou o seu direito de primogênito. Desprezou as bênçãos que viriam com esse direito. Desprezou Deus. Desprezou o Senhor. Desprezou as bênçãos do Senhor. Né? Só que Isaac, o pai de Esaú, amava muito ele, né? Enquanto Rebeca amava mais o seu filho Jacó. Isaac desprezou o que foi dito no nascimento dos filhos, quando Deus disse a Rebeca que o mais velho se veria o mais novo,
seria servo do mais novo. Então Deus já tinha escolhido Jacó para receber suas bênçãos, para suceder o pai dele, né? Para suceder Isaac. Só que Isaac, pelo amor que ele sentia ao filho mais velho, desprezou a vontade de Deus, né? E botou a sua vontade de que seu filho mais velho fosse seu sucessor acima da vontade de Deus. Sara também errou, perdão. Rebeca também errou, porque não lembrou ao seu marido a promessa que Deus tinha feito a eles, e principalmente a ela, quando os meninos nasceram. Ela se calou e preferiu ficar ouvindo as coisas em silêncio e agindo por trás, quando ela deveria ter chamado seu marido a atenção, clamado a Deus para que Deus falasse com ele, para que ele não tomasse essa decisão acima da vontade de Deus. Então todo mundo é raro aí. Jacó errou porque se aproveitou do momento de fraqueza de seu irmão. Isaú errou quando desprezou as coisas de Deus. Isaac errou quando tinha preferência pelo filho e botava essa preferência, esse amor do filho acima da vontade de Deus, porque ele sabia que Deus já tinha escolhido Jacó para ser o herdeiro dele, para herdar as bênçãos. E ele desprezou isso também e botou a vontade dele acima de Deus. Ele pensou, vai ser a minha vontade, porque vai ser o meu filho mais velho, não vai ser o que Deus escolheu, não. Ele se fez de esquecido e foi negligente com a vontade de Deus e botou a sua vontade acima da de Deus. Né? Então foi uma família toda cheia de erro, onde não houve sabedoria de nenhuma parte. Isaac era um homem tão sábio que herdou a sabedoria de seu pai. Quando chegou na velhice, nesse episódio aí, foi negligente espiritualmente. Espiritualmente ele ficou cego também. Né? Enquanto o filho mais velho desprezava as coisas de Deus, o mais novo almejava. Só que para conseguir isso usou de falsidade, de mentira, de tramas, para conseguir seu objetivo. E onde o certo seria a mulher sábia, como diz a própria palavra, edifica o seu lar. Seria Rebeca reunir os 4 ali, ele, ela, mais os 2 filhos e o marido, e botar tudo ali, desde o nascimento dele, e fazer Isaac lembrar o que era a vontade de Deus. E dizer a ele, você está entregue aí nas mãos de Deus, porque eu estou te avisando que quando os meninos nasceram, Deus falou que o mais novo seria o seu sucessor e o mais velho serviria ao mais novo. E você está indo contra a vontade de Deus, rapaz. Botando a sua vontade. Aí sim, aí Deus tinha tomado a providência de abrir os olhos de Isaac para que a vontade de Deus se cumprisse ali. Mas não, fizeram tudo na escondida. Isaac chamou Isaac chamou Esaú escondido de Jacó, do seu filho, e da sua esposa, e mandou ele caçar, preparar uma caça lá, para depois o abençoar. A esposa ouviu isso escondido, correu, chamou o filho mais novo, para ir à frente do irmão mais velho, preparar uma comida e tomar o lugar do irmão. E com isso gerou uma confusão terrível, onde essas decisões erradas, sem colocar Deus em primeiro lugar, que tudo que a gente tem que fazer na vida, cada decisão das nossas vidas, tem que vir Deus primeiro, tem que pedir a orientação do Senhor. E eles fizeram tudo isso por conta própria, em momento nenhum se lembraram de Deus, botaram seus interesses pessoais acima da vontade de Deus, e deu no que deu, né? Que acabou aí Isaac abençoando Jacó no lugar do irmão e jogando o irmão contra o outro, e onde acabaram se tornando inimigos.
E a consequência disso foi, meus irmãos, que Jacó teve que ir embora do convívio da família para que não morresse, para que o irmão não fizesse algo terrível com ele. Então a mãe o despediu e o mandou para a casa do tio. E quando a fúria do irmão se acalmasse, mandaria buscar ele de volta. Não sabendo ela que essa seria a última vez que veria o filho amado na sua vida. Né? O que aprendemos com isso, meus irmãos? A Bíblia nos ensina, cada parte da Bíblia, cada capítulo da Bíblia, são ensinamentos para ser aplicados na nossa vida hoje, no cotidiano. A Bíblia ensina e dá exemplo para que a gente use nas nossas vidas. Aqui a gente vê uma família dividida por preferências tanto do pai como da mãe. Isso gera, essas preferências geram sofrimento, briga, disputas e divisões dentro da família. A gente vê pais hoje, e hoje está assim cada vez mais, onde tem aquela preferência por um filho ou por outro. E não pode ser assim, porque Deus não faz exceção de pessoas e Deus não faz preferência entre ser humano. Porque o sol nasce para todo mundo, a chuva vem para todo mundo, para maus e para bons. Deus manda para todo mundo, não tem preferência. Agora, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que o amam, aqueles que fazem a tua vontade, é claro que é esses que vai estar com o Senhor no juízo final, quando se cumprir todas as coisas que é para se cumprir. Né? Deus sempre espera do ser humano que ele retorne para ele. Deus nunca condena ninguém sem antes dar chance para ele, porque é a pessoa que se condena sozinho, Deus não condena ninguém, é a pessoa que busca a sua própria destruição com escolhas erradas, com práticas erradas, troca Deus por coisas, Deus troca o Senhor por objetos, troca o Senhor por outras pessoas, bota outras coisas acima do Senhor. Mas Deus é paciente para esperar a mudança do ser humano. Quando o Senhor mandou os anjos destruir Sodoma e Gomorra, o que foi que Abraão disse? Se lá houvesse 30 justos, Deus disse, não destruirei a cidade se lá tiver 30 justos. E aí foi baixando, né? Deus destruiu a cidade porque não achou um justo sequer, uma única pessoa justa naquela cidade, o único que tinha nem de lá que era Ló. Então por isso que Deus destruiu aquela cidade, que estava mergulhada em tudo quanto não prestava. Mas se ali tivesse 5 justos, 5 pessoas temente ao Senhor, Deus haveria de poupar a cidade toda por causa daquelas pessoas. Olha a importância disso, meu irmão. A importância da justiça de Deus na tua vida. A importância de ser uma pessoa temente ao Senhor. Deus pouparia uma cidade inteira se ali tivesse pelo menos 5 pessoas justas. Ao contrário que a gente vê quando Deus manda o profeta Jonas até Nínive. E ele não queria, teve aquela história toda que ele não queria, que foi engolido pela baleia, até que ele chegou lá. Então Jonas foi, pregou e ficou esperando que Deus destruísse aquela cidade. Só que ao contrário do que ele pensava, todo aquele povo de Nínive ali se converteu. Então Deus poupou a cidade inteira, a cidade toda se converteu. Imagina uma cidade que Nínive era uma cidade enorme. Então para você ver, aí a gente vê divisões dentro de famílias hoje, por causa de disputa entre irmãos. E Esaú e Isaac aqui é um exemplo disso, de pais que na hora que eram para orientar seus filhos, fizeram escolhas pessoais e provocaram a divisão entre a família, jogando um filho contra outro.
A gente que é pai, a gente não tem que ter preferência por filho nenhum. É claro que tem aqueles filhos que mais obediente, que te obedece fácil, né? E tem aqueles mais problemáticos, e esses precisam de atenção. Mas o tratamento dos filhos numa família tem que ser igual. Tem gente que dá mais amor ao filho e despreza o outro. Tem gente que enche um filho de presente e o outro vive da migalha do irmão. Se você pode dar um presente, você tem dois filhos, ou três, ou quatro. Se você pode dar um presente a um, você tem que dar aos quatro igual. E se não puder dar aos quatro, se for poder dar um ou dois, não dá nenhum. Ou dá aos quatro, ou não dá ninguém. Você não pode ter preferência, porque todos eles nasceram de você, vieram de dentro de você, foram presente de Deus para a sua vida. Como é que você tem preferência de para um filho e para o outro não? Eu sei que tem filho que é problemático, traz problema para os seus pais, mas você fez sua parte. Se você fizer sua parte, de aplicar tudo que Deus te ensinou e te ensina na tua vida, na tua família, e se um filho se desvia, você não tem culpa disso. Porque você fez tudo que podia, que estava ao seu alcance, tudo que Deus te ensinou e pediu para você fazer. Então, se ele se desvia lá na frente, você está isento de culpa. Está isento de culpa porque você fez tudo que você podia, que estava ao seu alcance. Então, você entrega na mão de Deus e agora é com o Senhor. Mas se você tem preferência por filhos, ou não sabe educar teus filhos, e mais na frente lá ele se dá mal na vida e dá para um caminho errado, Deus vai cobrar de você, porque você não fez sua parte de pai nem de mãe, de educá-lo, de mostrar o que é certo e o que é errado. Você preferiu dar preferência a uns filhos, desprezar outros. Por isso que tem tanta gente, tanto jovem depressivo que tira suas próprias vidas, por causa que o problema está no núcleo familiar. Dentro da família, ele já vem cheio de problema da família, lá dentro do núcleo, com pais negligentes, que não sabem educar seus filhos, que faz preferência e acepção de filhos. Isso gera problemas terríveis, pessoal, meus irmãos. Problemas terríveis. Quando a pessoa chega na vida adulta, ele não sabe lidar com situações emocionais. Às vezes se tornam pais também, se tornam pais piores do que foi os seus, porque não foi ensinado. Ele não sabe lidar com situações. Crianças que crescem tendo tudo que quer sem limite, sem disciplina, quando se tornam adultos, não sabem lidar com situações que contrariam elas. Vão sofrer muito na vida porque não sabem receber um não. E o mundo lá fora, a vida, não perdoa. A gente tem botado na cabeça que a gente somos pais, que não vamos viver eternamente para estarmos suprindo todas as necessidades emocionais e materiais de nossos filhos. A gente está aqui de passagem. Deus nos dá um tempo de a gente prepará-los, educá-los e sermos exemplos para eles na dificuldade e nos acertos também. Para quando eles chegarem à vida adulta, que ter suas famílias ou seguir suas vidas, possam poder e saber se cuidar sozinhos, saber lidar com situações difíceis na vida. E é o que a gente não vê hoje. A gente vê cada vez mais jovens despreparados para a vida, jovens depressivos, que não sabem lidar com situações de negativas, que hoje todo mundo quer facilidade, que as coisas sejam resolvidas rapidamente, e a vida não é assim. A vida não perdoa para aqueles que não estão preparados para ela, para aqueles que não sabem lidar com situações. E isso foi o que aconteceu aqui, né?
causa da negligência aqui de Isaac e de Rebeca, criou-se dois inimigos dentro da própria casa, dois irmãos. Então Jacó partiu para a casa de seu tio. E lá ele sofreu bastante. Lá Deus cobrou a enganação que ele fez com o irmão, cobrou tudo que ele tinha feito. Mas Deus o estava moldando para o que vinha depois, pois através dele se formaria, através de seus filhos, se formaria a nação de Israel, onde no futuro, mais na frente, no futuro distante, da linhagem dele, da linhagem de Abraão, viria o Messias, o Salvador, o nosso Jesus. Mas ele pagou um preço muito alto por ter enganado o irmão, por ter enganado o pai. Isso foi consequência dos erros de ensinamento da sua mãe. Então, tudo que aquilo que a gente faz, meus irmãos, mesmo que a intenção que seja uma intenção boa, mas que não está alinhado com a vontade de Deus, tem consequências lá na frente. Tem consequências. Ninguém fica impune de nada, né? E é isso, meus irmãos. A negligência e a falta de sabedoria espiritual de Isaac, naquele momento, que era um homem muito sábio e amado por Deus, mas naquele momento ele deixou que a vontade dele, né, pessoal, sobressaísse sobre a vontade de Deus. Se ele age certo e dá ouvido ao que foi dito no nascimento dos meninos, onde Deus disse que Jacó seria o herdeiro das bênçãos, nada disso teria acontecido, né? Quando os meninos fossem criados e Isaú sabendo que o escolhido de Deus era Jacó, ele teria se conformado, mas ele foi criado, influenciado pelo pai, alimentado essa esperança que ele era o mais velho e ele tinha direito, segundo a tradição, a ser o sucessor de seu pai. Em momento nenhum o pai deu ouvidos a que foi dito no nascimento dele, deu ouvido à voz de Deus e deu ouvido à sua própria voz. Por isso colheu tantos acontecimentos ruins na sua família, por ser negligente com as coisas de Deus. Não é? Não podemos brincar com aquilo que Deus coloca na nossa mão, com as coisas de Deus. Né? E isso se aplica hoje nas nossas vidas. Os pais têm que saber criar os filhos, não ter essas preferências de um para o outro, porque só quem passa por isso sabe. Meu. É difícil você saber que seu pai ou sua mãe tem a preferência por seus irmãos. Só quem passou por isso sabe. Só quem passou por isso sabe, né? O quanto é difícil. Você vê, né, que o pai ou a mãe tem um carinho especial pelo seu irmão, pela sua irmã. Isso dói dentro da gente. E quando a gente se torna adulto, isso até atrapalha a nossa vida. Mas a gente não tem que reproduzir as coisas ruins que aconteceram na nossa vida. A gente tem que ser melhor do que os nossos pais foram para a gente. Quer dizer, você não teve um bom pai, mas não seja igual a ele. Seja melhor do que ele. Né? Seja melhor, seja um pai excelente. Eu garanto que você vai se dar muito bem. Se seu pai não for um bom esposo para sua mãe, seja um bom esposo para sua esposa. Se você pretender se casar, seja uma boa esposa para seu marido. Se sua mãe não for uma boa esposa para seu pai. A gente tem que ser sempre melhor, mostrar. E não ser melhor do que os nossos pais foram. Não, a gente não pode reproduzir os erros dos nossos pais. Pelo contrário, a gente tem que aprender com eles. Para que podemos sempre ser seres humanos melhores ainda e evoluir mais ainda.
Porque um pai de verdade é um pai e uma mãe. De verdade, são as únicas pessoas que vai querer que seus filhos sejam melhores do que você. Que seus filhos atinjam patamares na vida que você não atingiu, então que sejam melhores, que sejam uns seres humanos melhores, que tenham sucesso na vida mais do que o pai e a mãe teve. O pai de verdade pensa assim, eu penso assim, eu quero que meu filho, minha filha, sejam melhores do que eu, que meu filho seja um marido melhor do que eu sou, que tenha sucesso na vida mais do que eu tive, e que minha filha também seja uma excelente esposa e cresça na vida mais do que eu também. A gente tem que querer que nossos filhos superem a gente em caráter, em prosperidade, em tudo. Isso é que um pai e uma mãe tem que querer para os seus filhos. E não provocar divisão dentro da família. Né, meu irmão? E é isso que acontece hoje em dia. Então, meus irmãos, sejam melhores do que seus pais foram. Não com orgulho, mas com humildade. Porque a gente não vai para lugar nenhum quando coloca orgulho, ganância, inveja na frente. A gente tem que crescer com humildade, com a humildade de Cristo na nossa frente. Isso sim é ser humilde, isso sim é ser imitador de Jesus. Né? E essa passagem aqui de Jacó e sua família é uma passagem para a gente refletir o que está acontecendo dentro de cada família agora nesse momento, né? De como você está sendo como pai para sua família, para seus filhos, como você está sendo como esposo para sua esposa, como você está sendo esposa para seu marido, mãe para seus filhos, e para os filhos, como vocês estão sendo filhos para seu pai e para sua mãe, e como vocês estão sendo irmãos para seus irmãos. É para a gente refletir. É uma passagem que Deus deixa para a gente para que a gente reflita e coloque em prática os ensinamentos do Senhor para que venha ter harmonia dentro da família, né? Para que venha ter integridade e bênção. E nada se resolve com enganação, falcatrua, brigas, disputas, ganância, inveja. Tudo se resolve com Deus na frente e o diálogo entre os membros da família. Fique com o Senhor Jesus, vamos orar para que nosso dia seja produtivo e abençoado por Deus. Querido Pai, eterno e amado Deus, que Deus abençoe cada irmão que vão assistir esse vídeo. Que Deus abençoe cada pessoa, meu Pai, que nesse momento está necessitando de uma bênção. Eu não sei o que é. Aqueles que estão necessitando de cura, Senhor, derrama cura sobre eles. Aqueles que estão necessitando, meu Pai, de paz no seu coração, que a tua paz venha sobre eles. Aqueles que estão necessitando, meu Pai, do lado financeiro, de uma bênção, que o Senhor derrame as suas bênçãos, Senhor, sobre ele, porque o Senhor é dono da prata e do ouro. Que Deus abençoe e tome o coração e a mente de cada ser humano, de cada irmão, e os transforme de dentro para fora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e até uma próxima, assim querendo o Senhor Jesus. Que Deus abençoe as suas vidas.